A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Meus irmãos. Vamos meditar assim na palavra do Senhor, né? Deus tem uma palavra para nós. Sei que muitos nem gostam, né? Muitos nem gostam quando eu digo Deus tem uma palavra para nós. Porque muitos já estão naquela palavra que diz, né? Que diz que muitos não queriam mais dar ouvido à palavra, mas que a palavra ia fazer comichão nos seus ouvidos, né? Mas o cristão sem a palavra de Deus, ele é igual um carro quando falta gasolina, né? O cristão, ele tem que se alimentar da palavra de Deus, senão ele não vai chegar a lugar nenhum, não é? Tem que se alimentar, né? Nós precisamos dessa palavra todos os dias. Todos os dias nós precisamos dela, né? Então, meus irmãos, estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Samuel, no capítulo 15. E eu vou ler aqui do versículo 10 até o 14 para a nossa meditação. Amém? Diz assim, meus irmãos: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passar, e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este? Pois meus ouvidos e o mugido de vaca que ouço. Vou repetir o 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. Meus irmãos, estão vendo? Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Aqui fica uma pergunta, né? Aqui fica uma pergunta: será que Deus, ele unge alguém? Unge alguém e depois ele volta atrás? Aqui deixa muito claro que Deus... Ô, velho. Saiu, Chico. Saiu. Tu, tá melhor, tá bom? Tá bom? Ah, tá telefonando, né? Tá. Ô, meus irmãos, desculpa aí que chegou uma pessoa aqui, aí eu tive que parar um pouquinho. Mas já sai. Meus irmãos aí, veja bem. Veja bem.
Aqui deixa muito claro que Deus ele pode ungir alguém, não é? Pode ungir alguém e se arrepender e voltar atrás. O que esses versículos estão falando? Estão falando de quem? Estão falando de Saul, né? Deus ungiu a Saul a rei. E aí Deus vai e manda ele matar todos os Amaleque. E naquela cidade matar todo mundo, matar até as crianças. Gado, ovelha, não poupar nada, até o rei teria que matar. E o Saul pegou e não fez conforme Deus falou. Saul foi lá, matou o povo daquela cidade, mas poupou as ovelhas e as vacas bonitas. E aí Deus se irou, e Deus diz aqui que ele se arrependeu de ter ungido Saul como rei. Então isso nos mostra que Deus ele pode ungir alguém. Tu manda aí. Saiu. Acabou. Isso nos mostra que Deus pode ungir alguém e se arrepender. E se arrepender de ter ungido, não é? E aí, meus irmãos, veja que Samuel passa a noite todinha orando a Deus, né? Isso sim é que é profeta, né? Isso sim é que é um servo de Deus, passa a noite todinha clamando, porque Deus só falou assim: me arrependo de ter ungido a Saul, porque ele não executou a minha palavra. Deus não deu explicação. Deus não explicou o que é que ele deixou de fazer. E aí, na ótica humana, o profeta Samuel poderia ter pensado assim: ele deve ter poupado as crianças, né? As crianças são inocentes. Ele deve ter poupado então as crianças. Na ótica humana, né? Ele deveria ter pensado assim. E aí ele começa a orar, passou a noite toda orando. E quando foi de madrugada, foi até o Saul, no Carmelo, né? De madrugada, porque naquele tempo não tinha transporte, não é como hoje. E os profetas madrugavam, né? E aí, meus irmãos, o Saul, ele era mentiroso. Saul, ele era mentiroso e era teimoso. Muito mentiroso. E aí, meus irmãos, quando Samuel chega no Carmelo, alguém já vai logo avisando: olha, o Saul acabou de chegar e já levantou um altar, né? E aí o Samuel foi e chegou até ele e disse: você executou a palavra de Deus? Veja como que Saul era mentiroso. Saul disse: eu executei. Eu executei. Veja, meus irmãos, o que é um profeta. Veja o que é um profeta. Na mesma hora, Samuel disse: e esses balidos de ovelha que eu ouço nos meus ouvidos? E esse mugido de vaca que eu ouço nos meus ouvidos? Veja que Deus não falou, não deu explicação que Saul, sobre a palavra de que o Saul não tinha executado. E aí o Samuel passa a noite toda orando. Quando bem cedo que ele chega a Saul, Samuel vai e fala: você executou a palavra do Senhor? Ele disse: executei. E aí o Samuel diz: e que balido de ovelhas são esses que ouço nos meus ouvidos, e que mugido de vaca são esses? Veja, meus irmãos, o que é um profeta, né? Aquele balido de ovelha ali, parece até que as ovelhas estavam por ali, as vacas estavam por ali,
Mas não foi nada disso, porque Saul já tinha levado as vacas, já tinha levado as ovelhas. Fazia alguns dias. Mas o balido de ovelha que o Samuel estava escutando, o mugido de vaca que ele estava escutando, foi Deus que fez ele escutar. Que coisa tremenda, né? Foi Deus que fez ele escutar balido de ovelha e mugido de vaca. Isso sim é um profeta, né? Agora a gente vê aqui na plataforma do YouTube pessoas profetizando e não acontece nada. Tem pessoas aqui, meus irmãos, profetiza, né? Se for homem é profeta, se for mulher é profetiza. Tem profetizas aqui na plataforma do YouTube que fica profetizando. Uma hora tá com o cabelo vermelho, outra hora tá com o cabelo verde, outra hora tá com o cabelo azul, parece um pavão. Meus irmãos, já nem dou ouvido para essas pessoas, porque eu sei que essas pessoas não é Deus que está usando. Para Deus usar, meus irmãos, é preciso a pessoa ter comunhão com Deus. É preciso a pessoa se separar para Deus, assim como o profeta Samuel era separado para Deus. Esse sim era profeta e esse ouvia a voz de Deus. Deus não deu detalhe qual foi a palavra que Saul deixou de executar. Mas ele passou a noite todinha orando e quando foi bem cedo, Deus fez ele escutar o balido das ovelhas e os berros assim das vacas, né? Olha que coisa tremenda. Aí alguém pode dizer, ó, tá escrito na palavra, lá em Salmo, né? Salmo 105, versículo 15, tá escrito, não toquei nos profetas e não toquei nos ungidos, nos meus ungidos, e não maltratei os meus profetas. Alguém pode dizer assim, né? Mas é preciso entender o que, é que a palavra de Deus está falando. Em Salmo 105, versículo 15, está escrito: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Mas se você for ler do 15 para frente, você vai ver que ali está falando do José do Egito, né? José do Egito, meus irmãos, verdadeiramente foi ungido por Deus e não deu escândalo. José do Egito foi tentado, meus irmãos, pela mulher de Potifar. Meus irmãos, forçado a se deitar com ela e saiu ali correndo. Não deu escândalo de maneira nenhuma ao José do Egito. Interpretava sonhos quando estava lá preso na cadeia, que por causa dessa tentação ele chegou até ser preso, né? Interpretava sonhos lá dentro da cadeia, não deu de maneira nenhuma escândalo. Então até aí a gente realmente não pode tocar num servo de Deus assim, que verdadeiramente foi ungido por Deus como governador do Egito, mas que não deu escândalo. Nesse sim não pode se tocar. Não pode se tocar, meus irmãos. Mas nesses profetas que aparecem por aqui na plataforma do YouTube, que profetiza e não acontece nada, esses daí já estão corrompidos. Quando Deus diz, não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas, Deus está se referindo àqueles que ele ungiu e que não se corromperam, né? Que não se corromperam. Esses sim Deus diz, não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas.
Mas esses que se corromperam, Deus diz na sua palavra: eu me arrependo de ter ungido. Veja, meus irmãos, estava vendo aí um vídeo aonde um pastor aí da Igreja Mundial do Poder de Deus estava falando que ia pagar R$ 110 de multa porque ele não depositou o dízimo na hora certa. Veja, e ele estava brabo dizendo que não ia pagar, e o outro já disse, do mesmo ministério, que dava até para duvidar se essa obra realmente era de Deus. Então, para esse daí, por que Deus não pode estar dizendo: eu me arrependo de ter ungido? Por que Deus não pode dizer: eu me arrependo de ter ungido o Valdomiro Santiago como, não é? Ter ungido ele. Por que Deus não pode falar, né? A palavra de Deus está falando. Que se dá escândalo, meus irmãos, não executar a palavra de Deus como Deus ensina. Deus pode falar: eu me arrependo de ter ungido. Isso é um perigo muito grande. Deus ungir e depois Deus voltar atrás porque a pessoa se corrompeu. E aí, meus irmãos, Deus se arrependeu. Samuel não, o Saul, Deus se arrependeu de ter ungido ele a rei. Por quê? Porque ele não executou a palavra do Senhor. Foi destruir os amalequitas. Chegou lá, trouxe para casa aquelas vacas bonitas que ele viu, aquelas ovelhas, o rei daquele lugar, ele trouxe, ele popou aquelas vacas, popou as ovelhas e popou o rei. E aí Deus se irou, disse que ele não tinha executado a sua palavra, e Deus diz: eu me arrependo de ter ungido Saul como rei de Israel. Então, meus irmãos, quantos por aí que não estão corrompidos, né? Quantos que não estão corrompidos, que Deus ungiu, mas que se corromperam. Tem pastores aí que estão até em adultério, casado pela segunda vez, casado pela terceira vez. Esses daí, os membros ou qualquer pessoa pode tocar, porque não é desses que o Salmo 105 e versículo 15 está falando, não. Esses daí Deus pode estar dizendo: eu me arrependo de ter ungido. Amém, meus irmãos? Fica aí essa palavra para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não se esqueça, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. Nós precisamos, meus irmãos, levar a palavra de Deus, mesmo para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Cristo, né? Às vezes a pessoa é cristã, mas ele está precisando da palavra. Mas muito mais aqueles que ainda não aceitaram, né? Então compartilhe nossos vídeos. Que Deus assim vos abençoe.